Palavra de Deus para o nosso coração hoje está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6 em diante. E o nosso tema hoje tem a ver com o que eu tenho ouvido muitas pessoas comentarem, falarem sobre vergonha. Há alguns que dizem assim, eu estou com vergonha de ser chamado ou de ser conhecido como evangélico, porque há muitos escândalos, muitos líderes, muitos pastores envolvidos em escândalos, pastores na política, em cargos de confiança, pastores sendo presos por desonestidade, corrupção, e por isso muita gente fica envergonhada e alguns até já estão dizendo, eu não me identifico mais como evangélico, como um crente em Jesus, por causa desses escândalos. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que fala de um tempo assim, de um tempo não assim, mas de uma época e de um homem, de um servo de Deus que estava tentado a se envergonhar do evangelho e da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo escreveu para ele, porque o apóstolo Paulo estava preso, mas ele não estava preso porque ele tinha cometido um crime, porque ele tinha feito alguma coisa errada, ilícita. Ele era extremamente inocente e puro, mas ele escreveu ao Timóteo porque Timóteo estava ficando envergonhado por sua própria natureza. Ele era um jovem introvertido, tímido, e ele estava sendo tentado a envergonhar-se da palavra de Deus, do evangelho, da pregação, do testemunho. E o apóstolo Paulo, e veja o contexto, deixa eu explicar para vocês. No ano 54, 55 da nossa era, o imperador Nero, os estudiosos dizem isso, os historiadores, que ele colocou fogo em Roma, 70% de Roma foi destruída, e a parte que não foi destruída era habitada, os bairros eram habitados principalmente pelos cristãos. E Nero colocou a culpa do incêndio em Roma dos cristãos, e por causa disso os cristãos estavam sendo perseguidos, mortos, queimados, flagelados. E os principais líderes da igreja cristã eram o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, e ambos foram presos nessa época, e Paulo está preso por causa disso. E ele é acusado de ser o incendiário de Roma, e os cristãos estão debaixo dessa acusação mentirosa, injusta, caluniosa, e por ele estar preso, muitos agora não querem ser associados com ele, nem com o evangelho, apesar disso ser uma mentira, uma injustiça. Então Paulo escreveu isso aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus.
guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Paulo vai dizer para Timóteo, aquele jovem pastor, aquele jovem mestre, tímido, introvertido, que está debaixo dessa pressão, dessa acusação constante. Paulo diz assim: Timóteo, não te envergonhes, Timóteo. A gente só deve ter vergonha do erro, da mentira, do pecado. Timóteo, esses que fazem o mal, esses que mentem, esses que enriquecem ilicitamente, esses que enganam as pessoas, esses devem sentir vergonha, Timóteo. Nós que andamos com a consciência pura, com a consciência não fingida, nós que somos de Jesus, não podemos nos envergonhar do Evangelho, não podemos nos envergonhar de dar testemunho de Jesus, de falar da sua graça, do seu amor, de falar da sua morte, da sua ressurreição, de falar do seu perdão. Não te envergonhes nesse tempo, irmãos, nesse tempo onde tantos estão envergonhando o Evangelho, nesse tempo onde muitos têm esfriado. Você que tem a consciência pura, o coração sincero, nós não podemos cair nessa armadilha. Nós não podemos cair nesse laço do engano, nós não podemos ficar com essa timidez, com essa vergonha de anunciar o Evangelho, de falar de Jesus, de anunciar salvação em Cristo Jesus, de anunciar o perdão dos pecados. Timóteo, não caia nesse engano. Aqueles que mentem, aqueles que roubam, aqueles que são fingidos, aqueles que são desonestos, esses são ousados, esses são intrépidos, esses que ensinam mentiras, esses que pregam heresias, esses que manipulam as pessoas, esses daí são rápidos, são intrépidos, são ousados. Esses falsos mestres, falsos profetas, esses enganadores não têm vergonha, porque você, Timóteo, que tem um coração limpo, que tem a consciência pura, que é sincero e simples, porque você vai ficar com vergonha? Preste atenção, meu irmão que está ouvindo essa palavra. Você que é crente em Jesus Cristo, que tem andado em pureza de coração e sinceridade de espírito, você não pode se envergonhar do Evangelho, você não pode se calar, você não pode se omitir, você não pode cruzar os braços, você não pode ficar calado nesse tempo, porque senão os mentirosos, esses vão se propagar, vão avançar, esses vão manchar o nome da igreja de Jesus. Então não te envergonhes. Paulo diz, porque eu não me envergonho do Evangelho. A gente pode se envergonhar desses, entre aspas, que se dizem evangélicos. Nós podemos nos envergonhar das pessoas, mas não de Jesus, não da sua palavra, não do seu amor, não do seu Evangelho. Isso daí não. E aí Paulo faz outra exortação. Olha, Timóteo, acenda a chama que há em ti, reavives o dom de Deus que há em ti, Timóteo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Deus não nos tem dado espírito de timidez, de medo, de temor. O Espírito Santo que veio sobre nós não é para a gente viver acovardado, envergonhado, não é para a gente viver calado, não é para a gente viver assim com medo, assustados, atemorizados. Não, Timóteo. Não, meu irmão. Nesses dias de confusão, nesses dias de corrupção, de engano, de joio misturado no trigo, nesse tempo de fake news e escândalos, aqueles que são verdadeiramente de Cristo não podem se calar, não podem se omitir, não podem se envergonhar, não podem viver acovardados. Nessa hora é que a gente tem que abrir a boca. E olha o que Paulo diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder,
O poder do Espírito Santo foi nos dado. E o poder do Espírito Santo não é o poder desse mundo, não é o poder da política, não é o poder econômico, não é o poder do dinheiro, não é o poder despótico, tirano. Não, o poder do Espírito é o poder que salva, que transforma, que liberta, que redime, que perdoa pecados. É o poder que empodera o fraco, é aquele poder que levanta o abatido, que cura o enfermo, que transforma o pecador, que lava a consciência, que limpa o coração, que apaga os pecados. O poder do Evangelho é espiritual, é interior, é moral. O poder do Evangelho que transformou sua vida, que transformou a minha vida, a minha casa, a minha família. Esse é o Espírito Santo que não violenta, mas que constrange. É o poder do Espírito Santo que adorna, que purifica, que embeleza a pessoa, que transforma o malvado no bondoso. Esse é o poder que nos foi dado. Então Paulo diz: não fique acovardado. Não se cale nessa hora, não fique com medo, não fique tímido, não deixe a timidez bloquear esse poder transformador, regenerador, esse poder que reconcilia, que cura, que aproxima pessoas. Esse é o poder que nos foi dado. A gente não precisa do poder político, a gente não precisa do poder econômico, que a gente já tem o poder do Espírito Santo de Deus que nos foi derramado, o Espírito do Evangelho, o Espírito da graça. Ele diz, ele nos tem dado o Espírito de poder e de amor. De amor. O Espírito Santo é que faz o amor de Deus jorrar em nosso coração. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter nos dado o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo é o Espírito de amor, de graça, de perdão, de reconciliação. Nesse tempo de ódio, de violência, de pessoas truculentas, de palavras violentas, nesse tempo horrível em que vivemos de brutalidade, desonestidade, nesse tempo de tanta violência, o Espírito Santo nos chama a não se envergonhar de amar. Ah, quantas pessoas aí que não têm vergonha de xingar, de ofender, de caluniar, de ameaçar. Quantas pessoas não têm vergonha de propagar mentira, racismo, discriminação, violência? Quantas pessoas usam as redes sociais para propagar o que não presta? O apóstolo diz, olha, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de ousadia, de coragem para amar. Não se envergonhe de amar, não se envergonhe de ser afetuoso, generoso, bondoso. Use palavras amorosas, a começar na sua casa, na sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Não tenha vergonha de falar palavras gentis, amorosas, carinhosas, de elogiar, de incentivar, de agradecer. Não tenha vergonha de ser amoroso no seu trabalho, na sua empresa, no trânsito, na rua, nas redes sociais. Nós precisamos de um derramamento de amor. Nós precisamos que os discípulos verdadeiros de Jesus, aqueles que são de Cristo, vivam o amor, porque Jesus falou, nisto saberão todos que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor. Quem não é discípulo odeia. Quem não é discípulo xinga, ofende, maldiz a vida. Mas quem é discípulo vive o amor. Olha, Timóteo, não se envergonhe, porque a nossa natureza, o Espírito que habita em nós, é o Espírito de Cristo. E Cristo nunca não amou. Cristo nunca não amou, ele sempre amou. Até quando ele expulsou aqueles cambistas, até quando ele foi duro, ele fez isso por amor.
por amor, porque Jesus nunca deixou de amar. Se nós somos de Cristo, Timóteo, não se envergonhe, não se envergonhe de pregar o amor de Jesus, não se envergonhe de propagar a bondade, a ternura, a gentileza, não se envergonhe de usar suas palavras para semear o amor. Você que está me ouvindo hoje aqui, e você é um discípulo verdadeiro de Jesus, é um pastor, é um pregador, é um obreiro, é um irmão, é um crente. Quem sabe por aumentar a iniquidade à sua volta, a maldade, a mentira, você está com vergonha. Mas eu quero incentivar você hoje, a abraçar o seu filho, a sua esposa, a falar para ele: eu amo você, você é amado, você é querido, a mandar uma mensagem para os seus amigos, para as pessoas de perto e de longe, e reafirmarem para eles e dizerem assim: olha, eu amo você, você é importante para mim. Em tudo que você fizer nesse dia, você espalhar através de atos de bondade, generosidade, o amor. É isso que o mundo precisa. Timóteo, não te envergonhes, o Espírito Santo é o Espírito de poder, é o Espírito de amor, é o Espírito de equilíbrio, de moderação, porque o Espírito Santo não é o Espírito dos extremos, ele não é o Espírito do fanatismo, porque o Espírito Santo não é bipolar, o Espírito Santo não é de um polo a outro, o Espírito Santo nos dá equilíbrio para vivermos uma vida moderada, equilibrada, saudável, como Jesus. Como Jesus teve o equilíbrio perfeito em tudo. Jesus tinha equilíbrio entre o trabalho e o descanso, entre ministrar e ser ministrado por Deus, entre ministrar a multidão e ficar sozinho. Jesus tinha um equilíbrio entre o corpo e a alma. Jesus tinha um equilíbrio de relacionamentos. Jesus era alguém extremamente equilibrado nas palavras, nas atitudes, nos gestos. Jesus viveu o perfeito equilíbrio no ritmo de Deus, no ritmo saudável. Jesus nunca excedeu os seus limites, Jesus nunca excedeu nas palavras, Jesus nunca foi alguém de excessos. Vivemos numa era de excessos, excessos de informações, excesso de isolamento, excesso de briga, excesso de mentiras, excesso de correria, excesso de estresse, excesso de ansiedade. Jesus foi aquele do equilíbrio completo. Quando ele estava cansado, ele parava. Quando a multidão vinha sobre ele, ele se retirava para ficar sozinho. Quando ele estava cansado de ministrar das pessoas, ele corria, ficava sozinho com o Pai, ele enchia o tanque espiritual na comunhão com Deus, ele tinha tempo de solitude, ele tinha tempo de solidão, ele tinha tempo para dormir, ele tinha tempo para se alimentar. Jesus tinha um perfeito equilíbrio entre dar e receber, ministrar e ser ministrado. Ele vivia no equilíbrio, porque o Espírito Santo não é o espírito do excesso, do desequilíbrio, da loucura, do fanatismo, da estupidez, da burrice. O Espírito Santo é o espírito da sanidade, do equilíbrio, da moderação em tudo, de uma vida saudável, de uma vida plena, porque ser salvo é sinônimo de ser saudável e ser santo. Essas palavras têm a mesma raiz. O Espírito Santo nos chama para vivermos uma vida equilibrada, uma vida saudável, uma vida santa e sã, uma vida de perfeito equilíbrio da alma e o corpo, o equilíbrio da família, o equilíbrio dos relacionamentos, esse equilíbrio. Então Paulo diz: Timóteo, sabe o que esse mundo precisa? Precisa do poder do Espírito, precisa do amor, precisa do equilíbrio, precisa do Evangelho de Jesus Cristo, que salva as pessoas, salva do inferno, salva da maldade, salva do desequilíbrio,
salva de uma vida isolada, tímida, de uma vida de isolamento. O Evangelho nos salva para a eternidade, o Evangelho nos salva para Deus, o Evangelho nos salva de nós mesmos, o Evangelho nos salva de uma vida doente, o Evangelho nos salva desse isolamento em que as pessoas vivem e nos chama para relacionamentos saudáveis, plenos, bonitos, belos. Olha, Timóteo, Jesus veio para destruir a morte, Jesus veio para nos libertar desse pavor da morte. O que esse mundo precisa, Timóteo, é de Jesus, mas do Jesus real, vivo e verdadeiro, em corações sinceros, puros e íntegros. Irmãos e irmãs, você que é de Jesus, nesse tempo, nessa onda de mentira, de maldade, de corrupção, de escândalos, você que é de Jesus, não se envergonhe. Não feche a sua boca, deixe o Espírito Santo dominar vocês. Nós precisamos de um exército de cristãos simples, sinceros, puros, cheios do poder do Espírito Santo, cheios do amor, cheios de uma vida equilibrada e saudável, para inundarmos esse mundo de morte, de tristeza, de depressão, de isolamento, de pânico, de ansiedade. Nós precisamos que os discípulos de Jesus não se acovardem nessa hora, mas que você abra a sua boca, abra o seu coração e vamos manifestar o amor de Jesus. Vamos manifestar o Evangelho que liberta, que salva, que cura, que perdoa, que reconcilia, que aproxima pessoas, que produz amizades, que produz comunidade, que junta pessoas. É isso que o mundo precisa, meu irmão, minha irmã. Não te envergonhes do Evangelho, não se acovarde, viva o amor de Deus com intensidade, com ousadia, com intrepidez. Ame as pessoas sem vergonha, viva o Evangelho com audácia, ame verdadeiramente com intensidade, viva na pureza do amor, porque com certeza nós vamos causar uma mudança, uma revolução pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eu oro por isso e eu convido você a orar nessa manhã. Nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor tire toda a covardia, todo o medo, toda a vergonha dos nossos corações. Que o Espírito Santo traga para os seus filhos e filhas ousadia, coragem, intrepidez, que traga poder para transformar, poder para servir, poder para amar. Tire de nós, Senhor, a timidez de amar, que nós possamos amar todos, servir a todos, a começar na nossa casa, na nossa família, que nesse dia o amor permeie os nossos atos, encha as nossas palavras, os nossos lábios, as nossas atitudes, que o Senhor nos ajude a sermos discípulos verdadeiros de Jesus, simples e puros de coração, para termos uma vida equilibrada, saudável, cheia de moderação e sabedoria. Senhor, não nos deixe nos calar, mas abra as nossas bocas para testemunhar que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou, que Jesus perdoa os pecados, que Jesus quer unir as pessoas, que Jesus quer transformar os corações, que Jesus salva, que Jesus dá vida eterna, que Jesus destruiu a morte. Senhor, enche os nossos corações dessa certeza e dessa fé. Em nome de Jesus eu oro e peço essa ousadia, essa intrepidez em teu nome, Jesus. Abençoe cada um dos nossos ouvintes. Amém e amém, Senhor.